Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 31 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 20. Revesti-vos da armadura de Deus. O texto de São Paulo que hoje meditamos descreve o cristão como um guerreiro que precisa de armas ofensivas e defensivas. Na verdade, a vida do verdadeiro cristão é uma guerra, porque Jesus não veio para trazer a paz, mas a guerra. Ou seja, você não é Alice no País das Maravilhas. E o chão onde você pisa não é um mundo encantado. O reino de Deus pertence aos violentos, disse Jesus. Violentos em crucificar a própria carne, violentos em amar, fortes em evangelizar, com as rodinhas nos pés para levar adiante o reino de Deus. Da carta de São Paulo Apóstolo aos Efésios. Para terminar, irmãos, confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Pois não é a homens que enfrentamos, mas as autoridades, os poderes e as dominações deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos céus. Revesti, portanto, a armadura de Deus, a fim de que no dia mau possais resistir e permanecer firmes em tudo. De pé, portanto, cingi os vossos rins com a verdade, revesti-vos com a couraça da justiça e calçai os vossos pés com a prontidão e anunciar o Evangelho da paz. Tomai o escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Com preces e súplicas de vária ordem, orai em todas as circunstâncias no Espírito, vigiai com toda a perseverança, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, para que a palavra seja colocada em minha boca, para anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador acorrentado. Possa eu, como é minha obrigação, proclamá-lo com toda a ousadia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje, com clareza, São Paulo fala que o cristão deve ser um guerreiro bem armado, se quer derrubar o seu triste inimigo. A vida é uma guerra e não um mar de rosas. Você não pode pensar em se tornar um gladiador de Jesus sentado no sofá, comendo batatinha frita e tomando Coca-Cola o tempo inteiro. Repetimos. Você não é Alice no País das Maravilhas e não existe varinha mágica. Tudo o que você ganha é com o suor de seu rosto. Vamos ver quais são as armas desta belíssima luta do cristão, como a chama o nosso Papa Francisco. Belíssima luta. Assim diz Papa Francisco: para progredir na vida espiritual, precisa lutar, precisa combater. São necessários coragem e força, porque o combate é contínuo contra o príncipe das trevas, ou seja, contra os nossos três inimigos, que poderíamos chamar o demônio, o mundo, a carne. Essa é a luta cotidiana contra o mundo, o mundão, poderíamos falar nós, contra a inveja, a luxúria, a gula, a soberba, o orgulho, o ciúme, todas as paixões desordenadas que são as feridas do pecado original. Jesus nos dá a salvação, sim, e ela é como o nosso capacete, mas precisa defendê-la. Não se vai para o céu de escorregador. É inútil se iludir. Para viver uma vida cristã,
precisa lutar contra o inimigo. Não há santidade sem luta brava, heroica até o último sangue. O diabo existe e ele inferniza a nossa vida. Não podemos evitar isso, mas podemos lutar e cada luta nos levanta sempre mais rumo ao céu. A armadura é um composto de armas de defesa e de ataque. Vejamos uma por uma. Na lista de São Paulo se encontram as armas de defesa, que são o capacete, feito de metal resistente para proteger a cabeça, é o que representa a salvação. O cinturião é a peça que segura as partes superiores e inferiores da armadura, onde se colocam as armas de guerra. Ele representa a verdade. Cingi vossos rins com a verdade, diz Paulo. Os rins cingidos representam a vigilância, a prontidão, ficar sempre alerta. Os lados são uma parte do corpo muito delicada que deve ser bem protegida e nada melhor do que a verdade para nos proteger. A couraça peitoral servem para proteger o peito com uma extensão de couro que ia até os pés. A couraça representa a justiça, ou seja, uma vida fiel, coerente, correta, séria. Escudo. O maior deles era semelhante a uma tábua arredondada. Servia de proteção para todo o corpo. Paulo faz representar a fé. As botas do combate fazem parte também do soldado e elas representam a prontidão em anunciar o Evangelho. Mas Paulo fala também de armas de ataque. Ele cita, por exemplo, a espada feita de bronze e a compara à presença do Espírito, sobretudo na Palavra de Deus. A espada é uma arma de ataque e nem tanto de defesa, assim como as botas representam a prontidão de anunciar com ousadia o Evangelho. Portanto, o sentido do verbo resistir nesse trecho de São Paulo é oferecer resistência, ficando bem firme em pé, aliás, atacando. Precisamos nos colocar na batalha, não como alguém que ainda pode ser pego de surpresa pelas ciladas do inimigo, mas como alguém que aí se encontra para enfrentá-lo. Esta armadura é um conjunto de cuidados e de atitudes que serve para resistir às maquinações do diabo. O diabo não faz um simples ataque desordenado, mas ele elabora uma estratégia inteligente, diabólica, que quer nos fazer sucumbir e desistir. Precisa se cuidar e não se deixar surpreender despreparados. Vocês lembram quantas vezes Jesus fala de vigiar? Pois bem, São Paulo destrincha e explica a arma da vigilância. O cinturião, como vimos, era a peça que firmava as diversas partes da armadura, assim como a que portava todas as armas. São Paulo, ao comparar a verdade ao cinturião, quer nos mostrar que sem a verdade, nenhuma das outras virtudes por si só se mantém. Isso porque ele bem sabe que o inimigo é o pai da mentira, e todo aquele que mente se torna filho do demônio. Acima de tudo, a verdade é Jesus. Então São Paulo nos convida a cingir-nos de Jesus em tudo o que fazemos. A couraça, ou peitoral, era uma peça de armadura que protegia os órgãos vitais, coração, rins, estômago. Paulo afirma que esta grande proteção é a justiça, que bem sabemos significa uma vida correta, uma vida de santidade. Dar a Deus o que lhe pertence, o que lhe cabe,
dar a nossa resposta a Deus, através de uma vida séria, coerente e empenhada, uma vida segundo Deus em todo momento. Sede santos, porque eu sou santo. A palavra justiça no Antigo Testamento e no Novo Testamento pode ser bem traduzida na nossa língua com a palavra santidade, firmeza. Logicamente, esta justiça compreende também o que a gente entende normalmente, ou seja, fazer as coisas certas, corretas, justas, ser justos nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, na nossa vida. As botas do combate é o zelo da evangelização. Ai de mim, se não evangelizar. Como é surpreendente isso. As botas protegem sim, mas para você atacar melhor, atacar esse mundo com a evangelização. As botas te impulsionam a evangelizar, sem medo e sem cansar. Levar a boa notícia da paz para o coração de cada homem, essa é uma extraordinária defesa contra o mal. Lembre-se, avião que não vai à frente precipita. Portanto, você só pode progredir na vida espiritual. Se você parar, você precipita. O soldado precisa ser um homem forte, por isso que ele é o símbolo da fortaleza, que se expressa em dois sentidos: atacar e aguentar. Derrotar o inimigo, mas também resistir aos seus golpes, porque é impossível combater e pensar de não levar nenhuma ferida, nenhum arranhão. Vamos pensar melhor nesse conceito. Na nossa linguagem comum, quando ouvimos dizer que uma pessoa é uma mulher, um homem forte, ou que é uma alma forte, logo nos vem no pensamento: deve ter coragem, deve ser firme, deve ser valente perante o sacrifício, deve aguentar pessoas, sofrimentos ou situações difíceis. Pensamos assim e temos razão. De fato, a fortaleza é uma virtude moral que robustece a nossa vontade, para que seja capaz de enfrentar sem medo coisas boas que são difíceis e de ir atrás do bem custoso, árduo, sem desistir, dispostos a sofrer por este bem difícil, sem queixar-nos da dificuldade do sofrimento, sem desistir. Só com essa descrição, vê-se logo que a fortaleza tem duas manifestações. Primeiro, a capacidade de enfrentar, empreender, assumir ideias, tarefas ou deveres elevados. Neste sentido, o Catecismo coloca entre os traços da fortaleza os seguintes: é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. E o segundo é a capacidade de resistir, de aguentar. Torna-nos, diz ainda o Catecismo, capazes de resistir às tentações e superar os obstáculos, de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a provação e as perseguições. O Papa João Paulo II, em uma catequese de quarta-feira, referia-se ao valor da fortaleza nestes termos: a virtude da fortaleza requer sempre uma certa superação da fraqueza humana e, sobretudo, do medo. O homem, por natureza, teme o perigo, as moléstias, os sofrimentos. Desejo render homenagem a todos os que têm a coragem de dizer sim ou não quando isso custa. Com todas estas informações e orientações, poderemos entender melhor a leitura que hoje a liturgia nos oferece. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem nessa leitura. Para terminar, irmãos, confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Pois não é a homens que enfrentamos, mas as autoridades, os poderes e as dominações deste mundo de trevas,
os espíritos do mal que estão nos céus. Revesti, portanto, a armadura de Deus, a fim de que no dia mau possais resistir e permanecer firmes em tudo. De pé, portanto, cingi os vossos rins com a verdade, revesti-vos com a couraça da justiça e calçai os vossos pés com a prontidão e anunciar o Evangelho da paz. Tomai o escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Com preces e súplicas de vária ordem, orai em todas as circunstâncias no Espírito, vigiai com toda a perseverança, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, para que a palavra seja colocada em minha boca para anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador acorrentado. Possa eu, como é minha obrigação, proclamá-lo com toda a ousadia. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem nessa leitura. Chegamos agora ao nosso propósito, que nos ajude a transformar em vida o aspecto que mais precisamos, a partir desse trecho. Como viver a firmeza, a verdade, a santidade, a justiça, a coerência, o empenho em viver o Evangelho e o empenho em evangelizar. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como viver na prática, em cada hora do dia, o propósito que escolhemos.
revestir-se da armadura de Deus. Paz e alegria a todos. A fim de permanecer firmes em tudo. Paz e alegria a todos. Horizonte para alcançar, há um oceano para navegar, com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia, determinada decisão. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Crucificado, amar Jesus, há um horizonte pra conquistar. Tenho pra mim que os sofrimentos da presente vida não tem proporção com a glória futura que os santos já vivem. Determinada decisão. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo a minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. Só o amor, só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade.